E agora é o momento da pregação. Mas não é sobre o pastor Ellison, é sobre o nosso Deus. E é Ele quem nos usa, quem nos capacita e quem nos edifica, amém? Pastor Ellison não tem nada para entregar, absolutamente nada para oferecer, mas me coloca como vaso disponível nas mãos do Senhor, amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 3. Evangelho de Marcos, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 22. Quando você procura, aqueles que estiveram lá em Peniel, no Imersão Impacto, vão dizer: pastor, mas essa pregação de novo, esse texto novamente. Então, queridos, há pedidos, né? A pastora Rose pediu para que mais uma vez eu trouxesse essa palavra, porque é algo extremamente edificante para nós enquanto igreja. E como foi para um grupo específico de pessoas que estavam ali, ela me pediu isso, falou: pastor, se o senhor puder fazer isso, creio que a igreja vai ser muito edificada. E eu prontamente, né, disse sim, amém. Aquilo que Deus compartilha conosco é para dividir. Então, seja quantas vezes for necessário falar a respeito dele, falar a respeito daquilo que a palavra nos ensina, aqui nós estamos, amém? Então, se você esteve lá em Peniel, eu creio que Deus vai falar de maneira diferente com você hoje. Então, não fique disperso, mas prenda a sua atenção. O título dessa pregação é: uma casa dividida não pode subsistir. Uma casa dividida não pode subsistir. Marcos capítulo 3, a partir do versículo 22, diz assim: os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está possuído por Belzebu. Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, convocando-os, Jesus lhe disse por meio de parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir. É o seu fim. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça, amado Deus e soberano Pai. Mais uma vez, Senhor Jesus, na Tua presença, diante da Tua doce presença, nós cremos, Senhor Jesus, que o Senhor, a Tua presença é real neste lugar. Por isso, Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que sairemos daqui edificados, e nós clamamos a Ti, Senhor, fale conosco através da Tua palavra. Deus, em nome de Jesus Cristo, usa, Senhor Jesus, a mim como vaso disponível em Tuas mãos. Como eu já disse, de nada eu tenho para oferecer, mas que eu seja cheio por aquilo que o Senhor quer transbordar para as nossas vidas enquanto igreja, para louvor da Tua glória. Nós repreendemos toda ação do maligno, tudo aquilo que vem para roubar a nossa atenção, caia por terra em nome de Jesus Cristo. Que os nossos corações, as nossas mentes estejam abertas, sensíveis para a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, o Senhor aqui nesse contexto, Ele foi acusado pelos escribas que vieram ali de Jerusalém, tudo isso diante do impacto do ministério de Jesus no que se trata de libertação. Sempre que nós vemos Jesus nesse processo de libertar demônios, nós percebemos que é algo sempre muito grandioso, é sempre algo muito poderoso. E ele exercia muita autoridade expulsando esses demônios. E aí, aquelas pessoas que estavam ali, aqueles escribas, eles começaram a dizer: ele faz isso em nome de Belzebu, maior dos demônios. Jesus então dá uma explicação lá no versículo, a partir do versículo 23. Ele pergunta, como pode Satanás expulsar a Satanás? E aí no versículo 24 ele declara: se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Lá no 25 ele diz: se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. E eu quero destacar, queridos, algo em específico nessa ilustração. Uma casa dividida não pode subsistir. Você pode repetir isso? Uma casa dividida não pode subsistir. E quando nós falamos dos nossos ministérios, na nossa vida como igreja, algo que nós precisamos entender é que não pode haver divisão em nosso meio. Nós não podemos permitir divisão em nosso meio. E não é apenas
por harmonia, por viver em paz, por viver em tranquilidade dentro da igreja. É muito mais do que isso. Só isso já seria motivo suficiente, porque estar num lugar onde há contendas, um lugar onde um acha uma coisa, outro acha outra, e existem problemas por isso, não é muito legal, não é muito bom, não é confortável. Só por isso já seria motivo suficiente para que nós, enquanto igreja, não vivêssemos divididos. Uma casa não fique dividida. Mas isso vai muito além dessa harmonia, vai muito além dessa paz. Nós precisamos olhar, pensar além da perspectiva emocional, mas também precisamos entender que, como eu já disse, por mais que isso seja motivo suficiente, o que está em jogo aqui é algo muito maior. Diga comigo, muito maior. Então, além dessa perspectiva emocional, nós precisamos olhar através de uma perspectiva espiritual. Quando Jesus disse uma casa dividida não pode subsistir, a palavra traduzida aqui como subsistir é esteme, que significa ficar de pé. É a palavra que significa perseverar. Uma casa dividida não pode perseverar. Uma casa dividida não pode ficar de pé. Ou seja, como se Jesus estivesse dizendo, essa casa vai cair, essa casa vai desmoronar, ela não vai permanecer de pé. Obviamente que quando Jesus fala a respeito de casa, assim como ele fala a respeito de reino de Deus, ele não se refere a um prédio físico, ele não se refere a uma instituição, mas ele fala a respeito de um ajuntamento de pessoas. Ele fala a respeito da coletividade daqueles que vivem debaixo de um mesmo teto, que se organizam, se reúnem debaixo de um mesmo teto. Se eu e você, queridos, queremos ter uma vida ministerial, bem-sucedida, queremos ter uma vida de igreja bem-sucedida, não apenas na perspectiva da realização pessoal, mas sobretudo aos olhos de Deus, porque muitas pessoas podem ser vistos por outras pessoas como alguém bem-sucedido ministerialmente. Nossa, fulano de tal trabalha muito bem, nossa, fulano de tal é organizado nisso e naquilo, mas além dessa perspectiva pessoal, nós precisamos estar preocupados com a perspectiva de Deus, a forma como Deus nos olha e aquilo que estamos vivendo nele. E isso é o que eu quero chamar a sua atenção nessa noite em nome de Jesus. A palavra mostra que, embora o diabo ele use essa estratégia com os outros, ele não seria estúpido ao ponto de aplicá-la contra si mesmo. Ele não vai aplicar isso contra ele mesmo. Ele usa isso contra as pessoas. Por quê? Porque ele sabe que é algo que funciona. E se ele sabe que é algo que funciona, ele não vai aplicar contra si mesmo, contra o seu próprio reino. Por isso a indagação de Jesus: pode Satanás expulsar o próprio Satanás? Se ele sabe que essa estratégia funciona, por que ele vai aplicar contra o seu próprio reino? Não é verdade? Se nem o maior promotor da divisão permitiria uma divisão dentro da sua casa, isso deveria servir de alerta para mim, deveria servir de alerta para você e para nós enquanto igreja. Diga comigo, uma casa dividida não pode subsistir. Talvez, queridos, de uma das formas mais claras da gente compreender o estrago da divisão, o estrago que a divisão pode causar, talvez seja analisar exatamente o lado oposto. O que a unidade promove? Então, para a gente entender os problemas causados pela divisão, é só nós olharmos para o caminho oposto. É só olhar para aquilo que a unidade promove. Então, uma vez que a unidade promove isso, nós entendemos que o oposto, que a divisão, vai promover completamente o contrário. Ou, no mínimo, não nos permitir viver aquilo que a unidade nos garante. Se Deus, Ele não espera que tenhamos uma casa dividida, então o que Ele espera é que nós tenhamos uma casa unida. Amém? Diga comigo, uma casa unida. E dentro do nosso contexto, ministros do Evangelho, servos de Deus, uma igreja unida. Queridos, se há uma verdade nessa palavra, a verdade é: Deus se move na unidade. Deus se move na unidade. E esse é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui. A ideia não é apenas falar a respeito sobre uma igreja dividida, mas é alertar contra ela. É trazer uma advertência. É trazer ao nosso entendimento os perigos de uma igreja dividida. Uma igreja onde não existe unidade. Deus, Ele se move em um ambiente de unidade, amém?
Gênesis capítulo 11, versículo 6, quando o Senhor fala a respeito da construção da Torre de Babel, um projeto humano, completamente fora do propósito de Deus, mas a constatação de Deus qual foi? Ele disse o seguinte: eis que o povo é um só, e todos falam a mesma língua, e isto é apenas o começo. Agora não haverá limites para tudo o que intentarem fazer. Olha só, se o próprio Deus, queridos, olhando para os homens que estavam fora do seu propósito, chegou a dizer que por eles estarem unidos, não haveria limite para aquilo que eles tentassem fazer, para aquilo que eles quisessem realizar. Imagina só o que acontece quando eu e você, dentro do propósito de Deus, dentro daquilo que o Senhor nos chamou para fazer, vivermos uma vida, falarmos a mesma língua, entendermos que nós somos um só. Imagina só, um povo fora do propósito, mas unidos, segundo o próprio Deus, eles poderiam chegar em qualquer lugar. Imagina eu e você unidos dentro do propósito de Deus, o que nós não podemos viver. Essa declaração de Deus, ela mostra, queridos, o quanto a unidade é algo forte, com ou sem Deus, dentro ou fora do seu propósito. É claro, né? Obviamente, dentro do propósito de Deus, com Ele, é infinitamente melhor. Mas a Bíblia mostra repetidas vezes, queridos, vários e vários momentos, que a unidade é o pano de fundo de ambientes onde Deus se move. Deus se moveu, ali existe unidade. Há uma manifestação poderosa da presença de Deus, ali há unidade. Amém? Precisamos ficar atentos a isso. E isso para nós, enquanto igreja, é algo muito importante. A Bíblia nos mostra que antes do Pentecostes, né, lá em Atos 2, nós lemos antes, lá no capítulo 1, no versículo 14, de que os discípulos estavam perseverantes, unânimes em oração. Ou seja, os discípulos estavam unidos em um mesmo propósito. E o que acontece depois disso? A manifestação do Espírito Santo de Deus acontece. Ou seja, foi nesse ambiente de unidade, foi nesse ambiente de unanimidade em que o Espírito Santo desceu. Em Atos, um pouco depois, no capítulo 4, depois de alguns apóstolos terem saído da prisão, eles se juntaram com os irmãos para quê? Se juntaram para orar. E a Bíblia diz o seguinte: levantaram a voz unanimemente em oração. E o que é unanimemente em oração? Eles estavam todos reunidos no mesmo propósito. Eles estavam juntos, eles estavam unidos. E qual é o resultado disso? O lugar onde eles estavam tremeu, e todos foram cheios do Espírito Santo. Imagina só, queridos, não é só uma pessoa sendo chacoalhada pela ação do Espírito Santo de Deus. Não, foi todo um ambiente físico sendo sacudido, sendo, chacoalhado pela manifestação da glória de Deus. E qual é o pano de fundo? Unidade. Qual é o pano de fundo? Unidade. Em 2 Crônicas, capítulo 5, versículos 13 e 14, lá na consagração do templo que Salomão construiu, a Bíblia relata que os sacerdotes, eles se levantaram em voz, a voz em uníssono. O que é isso? Não era apenas um coral afinado, era um só coração, era um só propósito, era dedicação à casa do Senhor. Diga comigo, era um só coração. Diga, um só propósito. O texto diz, queridos, que a casa se encheu da nuvem da glória de Deus, né? A Shekinah. E os sacerdotes não conseguiam sequer ficar de pé. E aí lá no Imersão eu lembrei daquela música, né? Derrama a tua Shekinah sobre nós, não conseguiremos ficar de pé. Tamanha é tua glória sobre nós. Olha que coisa extraordinária. Eles unidos em um só propósito. A manifestação da glória de Deus foi tão forte, foi tão extraordinária, que eles não conseguiram ficar de pé. O seu corpo físico não resistia a tamanha glória.
e o ambiente, um ambiente de unidade. O que tudo isso nos mostra, queridos? Que Deus se move em um ambiente de unidade. Você pode dar um glória a Deus por isso? Lá em Êxodo, no capítulo 25, nós vemos Deus falando com Moisés a respeito do propiciatório. O que é o propiciatório? Se você é aluno do ensino bíblico dominical, você sabe, né? Quem não é, eu vou quebrar o galho de vocês e vou explicar. O propiciatório, ele era exatamente a tampa da Arca da Aliança. Ali onde ficavam aqueles arcanjos, enfim. E o Senhor disse para Moisés o seguinte: ali virei e falarei contigo. Nós estamos falando do lugar onde a manifestação da presença de Deus se dava. O lugar onde Deus se manifestava, a presença de Deus se manifestava para falar com os sacerdotes. Não era apenas sobre a arca em si, mas era sobre a manifestação da presença de Deus. Tanto que o povo, quando ele levanta acampamento, lá em Números 10, Moisés diz o seguinte: levanta-te, Senhor, e sejam dispersos os teus inimigos. E aí quando a arca repousava, o que Moisés falava? Volta, Senhor, para os milhares de Israel. Ele sabia que a manifestação de Deus se dava ali naquele lugar. Eles tratavam aquele objeto, queridos, como símbolo da presença de Deus, porque o próprio Senhor havia dito que se revelaria ali. E é interessante, queridos, que Deus ele deu instruções muito específicas para a construção desse propiciatório. Deus deu direção e disse como teria que ser. Então, para a gente entender um pouco melhor um ambiente de unidade, onde Deus se manifesta, nós precisamos entender como é que aquele propiciatório, aquela tampa foi construída. Qual era a ordem de Deus para aquilo dali? E aí o que acontece? Ele disse, que teria que haver ali 2 querubins posicionados sobre o propiciatório. Só que tanto o ouro que cobria o propiciatório, quanto esses querubins, eles deveriam ser uma peça só. Eles deveriam ser feitos com o mesmo ouro, batido ali, feito de maneira que fosse uma só peça. Tanto essa tampa, o que cobria a tampa, quanto esses querubins. Não poderia ser uma montagem de peças separadas, a junção, fez um, fez outro, foi lá e fundiu, não. Mas deveria ser uma peça única. A primeira mensagem que vem à minha cabeça com isso é o quê? Unidade. A glória de Deus se manifesta em um ambiente de unidade. Mas haviam mais detalhes, queridos. A Bíblia diz que os querubins eles deveriam estar um de frente para o outro. Embora com as cabeças levemente curvadas em reverência à presença de Deus, eles precisavam estar olhando para baixo? Não. Eles deveriam estar com olho no olho. O que eu vejo através disso? Isso aponta para um ambiente de transparência. Um ambiente de olho no olho. Diga comigo, um ambiente de transparência. Olho no olho. Sabe por quê? A Bíblia diz que nos mostra que quando alguém não está bem com o outro, até o olhar muda. Hoje nós estudamos sobre Jacó, no ensino bíblico dominical. E uma parte da Bíblia onde Jacó está conversando com as suas esposas, acerca do pai delas, Labão, ele fala o seguinte: vejo que o olhar do vosso pai não é mais o mesmo para comigo. Havia uma treta ali, havia um problema ali. E ele percebe que não está tudo bem, através de quê? Através do olhar. Outras vezes, a própria Escritura, o que ela diz? Lhe caiu o semblante, ou seja, os olhos caíram. É muito difícil, querido. Você já percebeu o quanto é difícil olhar no olho de uma pessoa que você está com algum problema? O quanto é difícil encarar essa pessoa? O quão difícil é ficar olhando fixamente para essa pessoa? Mas Deus está dizendo: a minha glória se manifesta não só em um ambiente de unidade, mas também em um ambiente de transparência, de olho no olho, um ambiente de liberdade. Você pode dar um glória a Deus por isso? E mais um ponto muito interessante a respeito do propiciatório. Cada querubim, ele deveria ter as suas asas estendidas sobre si próprio? Não, mas essas asas precisavam estar estendidas em favor do outro.
Asas na Bíblia sempre remete a quê? A proteção. Sempre que a Bíblia fala a respeito de asas, é sobre proteção. Ou seja, isso significa que a glória de Deus se manifesta em um ambiente que nós não somos só apenas unidos, mas em um ambiente onde nós zelamos uns pelos outros, não nos atacando. Queridos, se não houver zelo, o ambiente acaba se contaminando. Podemos até dizer que estamos unidos, podemos até chorar com a dor do outro, podemos até sorrir com a alegria do outro, mas se não participarmos ativamente, nos importando uns com os outros, pouco valor isso tem, pouco valor isso tem. Queridos, na melhor das hipóteses, uma igreja dividida, ela impedirá a manifestação maior da glória e do poder de Deus. Diga comigo, misericórdia. O primeiro ponto que eu trouxe, então, é esse, né? Deus se move na unidade. E qual é o segundo? A forma como nós conduzimos os nossos relacionamentos na horizontal pode nos desconectar do relacionamento com Deus na vertical. Eu até brinquei lá também a respeito disso, né? Porque por muito tempo eu não sabia o que era horizontal e nem vertical. Eu tinha que recorrer ao Google, né? Meu Deus do céu, o que é, né? E aí a estratégia que eu usei foi de, né? Os irmãos até falaram outras estratégias, foi de horizonte, né? Quando você olha para o horizonte, você está olhando para frente. Olhar para o horizonte. Então aqui é horizontal. Se aqui é horizontal, aqui é vertical. Eu não preciso entender por que é vertical. Então essa lógica funcionou para mim, né? Então, queridos, quando nós precisamos estar atentos a esse relacionamento horizontal, porque a forma como nós, esse relacionamento um com o outro, aqueles que nós estamos aqui, ó, olho com olho, a forma como nós lidamos nesses relacionamentos afetam diretamente a forma como nós nos relacionamos com Deus. Diga comigo, misericórdia. Relacionamentos, queridos, são mais sérios do que nós costumamos imaginar. Não adianta viver uma vida de oração, não adianta viver em jejum, não adianta viver dedicação e fé, e ao mesmo tempo anular tudo isso com uma conduta que contradiz os princípios de Deus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, o apóstolo Pedro diz assim: maridos, tratem as vossas esposas com honra, como vaso mais frágil. Ele não diz o seguinte: tratem bem suas esposas para você ter paz no seu lar. Trate bem as suas esposas para ficar tudo bem, para você viver em um ambiente de paz, para você viver em um ambiente de harmonia. A gente, né, até pode fazer isso, porque isso é sabedoria, né? Tratar bem a esposa, porque um lar onde a esposa está feliz é um lar onde o marido também está feliz. Porque se tem uma coisa que deixa o marido feliz, é a esposa feliz, né? Então, só por esse âmbito já valeria muito a pena. Mas é mais do que isso, mais do que isso. Sabe por quê? Ele afirma o seguinte: façam isso para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha só, não é sobre paz e harmonia e bem-estar dentro de casa. É sobre o que esse relacionamento aqui, ó, na horizontal, reflete no nosso relacionamento aqui, ó, na vertical. Por mais que aqui, né, o foco imediato seja o relacionamento conjugal, se nós avaliarmos o princípio espiritual e moral presente nesse versículo, nós podemos estender isso para outros relacionamentos também. Afinal de contas, pensa comigo, o que Pedro está ensinando aqui? Pedro, ele está nos ensinando respeito mútuo, ele está nos ensinando consideração pela fragilidade do outro, ele está nos ensinando a tratar o outro com dignidade, ele está, né, nos dando consciência espiritual da nossa responsabilidade com o outro e como isso afeta o nosso relacionamento com Deus. Obrigado, pastor. Paulo, tá ruim aí embaixo isso aqui? Deixa eu trocar logo. Amém. E, som, e. Ótimo. Então, Pedro está nos ensinando isso, essa consciência espiritual de quê? Da nossa responsabilidade com o outro e como que isso afeta o nosso relacionamento com Deus. Tá, tudo bem, isso é Pedro falando, mas vamos pensar em Paulo então? O que Paulo nos ensina sobre esses mesmos princípios?
Efésios capítulo 4, versículo 2. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Romanos capítulo 12, versículo 10, o que Paulo nos ensina? Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Nós percebemos que tanto Pedro quanto Paulo estão falando a respeito dos mesmos princípios. Ou seja, um relacionamento mal conduzido, ele pode simplesmente bloquear a nossa conexão com Deus. O fato de não estar tudo bem com meu irmão ou com alguém, isso bloqueia a nossa, a forma como nós somos entendidos e respondidos pelos céus. Olha só que coisa terrível, né? Que coisa precisa da nossa atenção, né? Uma igreja dividida, ela não subsiste. E também não se torna um terreno fértil para a manifestação do poder sobrenatural de Deus. Alguma coisa vai travar. Alguma coisa vai travar. Nós precisamos exercitar o perdão. Mateus capítulo 6, quando Jesus ensina a oração que nós chamamos, né, oração do Pai Nosso, aqui falamos, né, oração dominical, o que ele afirma? Se perdoardes aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes, vosso Pai também não vos perdoará. Olha só. Quando você retém, querido, perdão de alguém, esse mesmo perdão é retido de você. O bloqueio que você estabelece na horizontal, ele reflete também na vertical. Mais uma vez, diga misericórdia. Voltando então a esse assunto, né, de oração, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8, Paulo escreve o quê? Quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem contenda. O que isso significa? Significa, queridos, que mãos santas são mãos livres de pecados de relacionamentos. Mãos santas são mãos de pessoas que estão livres dessas picuinhas, desses probleminhas com os irmãos, de fechar a cara para um, de se chatear com o outro, de ficar naquele lesco-lesco, onde está, todo ambiente que está é confusão, é briga, alguém sempre se levanta, está todo mundo sempre contra mim. Ei, algo precisa ser entendido e corrigido. Ou seja, se eu e você queremos entrar, queridos, em um ambiente de oração, nós precisamos entender que isso exige um ambiente de unidade. Como é que nós podemos ministrar sobre outras pessoas, nossas mãos, né, santas, se ao invés disso elas estão carregadas de ira, de contenda? Como? Como podemos? Mateus capítulo 5, a partir do versículo 23, Jesus disse o seguinte: Se ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois volta e apresenta a tua oferta. E ele continua dizendo: entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas lançadas na prisão. Perceba uma coisa: antes de entregar a oferta, né, a adoração a Deus, se você se lembrar que há algum problema mal resolvido, a orientação é muito clara. Muito, muito clara. Jesus diz para, né, ele não está dizendo para a gente desistir de ofertar, não. Ele está dizendo, peraí, pausa, resolve e vai lá e entrega. Por quê? Resolver a questão horizontal, para depois, livre, sabe, desimpedido, você pode ir e entregar a sua adoração na vertical. E o que eu acho mais interessante é o seguinte, é porque diz assim: se ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, olha só, ele não está dizendo assim, se você tiver algo contra o seu irmão, se você souber que tem alguém chateado com você, já é motivo suficiente para você ir atrás. Mas qual é a nossa postura? O problema é dele, não fiz nada. Ah, mas o que eu posso fazer? Nem Jesus agradou todo mundo. Não é assim que a gente fala? E a orientação é clara: se eu souber
que algum irmão está chateado comigo. Eu preciso ir até ele para entender o que está acontecendo. Antes de entregar essa oferta, essa adoração a Deus, nós precisamos nos lembrar desse princípio. Essas advertências, elas são muito claras, né? Eu e você precisamos entender que não se trata apenas de perder bênçãos. A coisa ainda é mais séria, é ainda mais séria. A Bíblia nos ensina que brigas, contendas, elas vão dar espaço, vão dar lugar e vão dar até autoridade para Satanás agir em nossas vidas. Mais uma vez, diga misericórdia. Efésios capítulo 4, versículo 26 diz o seguinte: irai-vos e não pequeis, não deixem o sol se pôr sobre a vossa ira, e não deis lugar ao diabo. Queridos, a reação emocional em si, ela não necessariamente ela é pecado. Mas o problema é que nós, quando nós decidimos guardar sentimentos ruins em vez de tratar o assunto. Quando a Bíblia diz, não deixem o sol se pôr, significa, resolvam rápido. Não deixa o problema acumular. O pastor Rodrigo gosta de dizer, trata o problema quando é do tamanho de uma lagartixa. Quando está do tamanho de um Godzilla, de um Tiranossauro Rex, fica mais difícil de resolver. Nós precisamos aprender a resolver problemas, amém? Amém? Diga comigo, eu preciso aprender a resolver problemas. Queridos, o que eu entendo com isso? O ambiente de amor não é aquele onde não existem problemas. O ambiente de amor é onde nós resolvemos os nossos problemas. Esse é um ambiente de amor. Poxa, mas é tanto problema. Poxa, não é sobre os problemas, não é sobre a quantidade de problemas, é sobre como nós reagimos a esses problemas, como nós vamos resolver esses problemas. Esse é o ponto. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós não podemos romantizar, achar que esses homens, essas mulheres de Deus, que a gente fala tanto a respeito da vida deles, eles não tinham conflitos. Se tem um livro onde os protagonistas falham, erram, esse livro se chama Bíblia. As histórias que as pessoas contam, geralmente os mocinhos são perfeitos, as mocinhas são perfeitas. E a Bíblia mostra que o homem segundo o coração de Deus vacila e vacila feio. Que os homens de Deus que marcaram a história da vida cristã, eles erraram, eles vacilaram. Mas é como eles resolveram os seus problemas. Por isso que o apóstolo Paulo, eles exortavam tanto a respeito dos relacionamentos. Em Filipenses, Paulo chega a citar duas mulheres, Ele diz assim: peço a Evódia e a Sintique, que pensem concordemente no Senhor. Ou seja, o pau estava comendo. Elas estavam indignadas uma com a outra. Estava tendo um problema sério ali. E o apóstolo Paulo chama atenção: ei, vocês precisam andar em concordância. Ou seja, havia uma briga. E o que Paulo manda dizer? Vão orar? Não, resolvam. Diga, problema é para ser resolvido. Então a questão, queridos, não é se nós teremos problemas nos nossos relacionamentos, mas é o que nós faremos com esses problemas. Nós não podemos deixar o sol se pôr, queridos, sobre a nossa ira. Não podemos dar lugar ao diabo. Problemas não resolvidos, eles abrem espaço para quê? Para que o inimigo haja e ainda afasta a ação de Deus. Efésios capítulo 4, versículos 29 ao 32 diz assim, preste atenção: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e que transmita graça aos que ouvem. E o texto continua assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia e maldade. Antes, sede bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-vos mutuamente, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ou seja, esse é o padrão de Deus para os nossos relacionamentos. Quando nós quebramos os nossos relacionamentos na horizontal, queridos, nós não apenas impedimos o fluxo de Deus em nosso favor, mas também nos expomos à ação do maligno.
Tiago capítulo 3 continua: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, não vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce do céu, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Olha só, terrena, animal, demoníaca. A Bíblia diz claramente, queridos, onde existe inveja e rivalidade, ali há confusão e todo tipo de coisa ruim. Mas a sabedoria de Deus gera outro ambiente de pureza, de paz, de mansidão, de misericórdia. Diga comigo: pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia. Esse é o ambiente de sabedoria do alto. Esse é o ambiente. Eu e você, nós precisamos tomar uma decisão. Queridos, se a unidade é um ambiente na qual Deus se move, a falta dela significa não apenas ausência de Deus, mas também exposição ao maligno. Agora, como é que nós podemos garantir unidade? Uma coisa é certa: a unidade ela não é automática. Não é um botão que você aperta e começa a funcionar. Você não vai começar a concordar com o outro de uma hora para outra, né? Como se houvesse um alinhamento dos planetas ali para a coisa acontecer. Não, não vai. Por isso que Paulo nos escreve lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Irmãos, pelo nome do vosso Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que estejam de acordo no que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que estejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Ou seja, unidade é um mandamento. Diga comigo: unidade é um mandamento. Eu usei o exemplo, queridos. É difícil viver em unidade. Pedir uma pizza lá em casa é um parto. Eu quero portuguesa com muita cebola e muito pimentão. Minha esposa quer de calabresa, a Lívia quer de chocolate. Né? E não vende pizza com três sabores. É 2 no máximo, e eu não peço pizza doce, porque o doce vai para outra parte e estraga tudo. Eu não gosto. Então pensa só, 3 pessoas que se amam, que estão debaixo do mesmo teto, debaixo da mesma, convive, faz tudo junto. Se até nós, dentro da nossa casa, a gente muitas vezes não consegue ter unidade, e agora está começando a ficar ainda pior, pastor. Porque agora tem o Oliver, e a gente está começando com vontade. A minha esposa colocou, a Minha Vida é uma Viagem, né? Um grupo de música infantil, muito bom inclusive, para o Oliver aprender e tal, começar a ouvir. E aí eu me sentei e tirei. Esse menino começou a chorar, e pegou o controle e apontava assim, ó. Tipo assim, não está passando o que eu quero assistir, olha só. As mesmas pessoas. Você só comprou uma de cada e me chamar que eu... Problema resolvido. Moramos juntos, pensamos parecidos, hábitos semelhantes, e mesmo assim não é fácil ter unidade. Isso não é automático, amém? Mas se a Bíblia ordena, significa que o quê? Significa que é possível e que é nossa responsabilidade buscar essa unidade. Como, pastor, que eu vou conseguir essa unidade? Nós precisamos aprender, queridos, a resgatar a importância de algo que é bíblico e tem sido negligenciado. Diga comigo: governo. Diga: governo. Gênesis 18, 19, Abraão disse o seguinte: eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua esposa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, pratiquem justiça e o juízo. Percebe? Deus está dizendo a Abraão: espera seus filhos, vê se eles querem. Não. O que Deus está dizendo? Ordene, dê uma ordem. Ou seja, existem determinadas coisas, queridos, que, nas quais não podemos esperar uma unidade espontânea. Nós precisamos decidir como será essa unidade. E nós precisamos de governo na igreja, nós precisamos de governo na sociedade, nós precisamos de governo dentro da nossa casa. E hoje só o que tem é lá sem governo, ou lá sendo governado porque não tem que governar. Mas isso é pauta para outra pregação. A nossa igreja, ela tem governo. Cristo é o cabeça. O governo estará sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso conselheiro,
Deus forte, paz da eternidade, príncipe da paz. Mas, como manifestação visível desse governo, o que Deus faz? O que Cristo faz? Levanta pastores, que são chamados e são constituídos pelo Espírito Santo, para quê? Para cuidarem do rebanho e para conduzirem a igreja em obediência. Por isso, queridos, é tão importante estar congregando em uma igreja onde os líderes espirituais amam o Senhor, onde os líderes espirituais são sensíveis ao governo de Cristo, porque eles são instrumentos da vontade de Cristo sobre a igreja. São os pastores que são esses responsáveis. Então a liderança que Cristo nos ensinou, ela é uma liderança servidora, mas é liderança. Tem que ter direção. Ah, pastor, todo mundo está fazendo isso, nós podíamos fazer também. Aí a pergunta é, peraí, essa é uma direção que Deus nos deu? É? Ah, mas todo mundo agora pinta a parede de preto. Todo mundo agora faz isso e aquilo. Não tem mais música animada, agora já começa com a música que as pessoas caem no chão chorando. Está todo mundo fazendo, pastor, a gente tem que fazer igual. Essa é uma direção que Deus nos deu? Se não for, queridos, a frase da minha mãe, nós não somos todo mundo. A nossa igreja não vive de moda, a nossa igreja vive de princípios. Nós não seguimos o que está em alta, nós seguimos a direção do Espírito Santo de Deus. E ponto final. Nós recebemos, queridos, uma orientação, do nosso pastor a respeito de só contar na escala de trabalho aqueles que estão comprometidos com o quê? Com a identidade da nossa igreja, de participar do ensino bíblico dominical. Nós recebemos essa orientação. Isso está na Bíblia? Não. Mas é uma direção que tem como objetivo guardar princípios do reino. Devo obedecer? Sim ou com certeza? Qualquer uma das duas respostas serve, tá? Qualquer uma das duas. Mas obedecer resmungando não é unidade. Responder, tomar decisão, obedecer, contaminando outros irmãos. Ai, que saco, meus filhos agora não podem mais trabalhar na igreja. Ai, que saco, agora minha filha amava dançar na igreja, agora não pode porque não está participando do ensino bíblico dominical. E isso não é unidade. Ai, mas eu não gosto do ensino bíblico dominical. Então você não gosta de Jesus. Você precisa se converter. Porque quem ama o Senhor tem sede pela sua palavra. E é um privilégio fazer parte de uma igreja onde as portas são abertas para o ensino da palavra. Entende? Existem regras, existem direções que não são explícitas na Bíblia. Mas elas são estabelecidas com sabedoria, com amor e com direção do Espírito Santo. Amém? Obedecer reclamando, queridos, é oposição ao governo visível de Cristo aqui na terra. E, queridos, não é sobre ensino bíblico, é sobre propósito, é sobre direção e é sobre unidade. Se o governo bíblico não for restaurado, não vai haver unidade. Exemplo disso, Jeremias capítulo 33, nós vemos os recabitas. Jonadab, que foi o pai deles, estabeleceu regras bem específicas. Regras que diziam, não bebam vinho, não plante, não vivam em cidades muradas. Isso não era lei para todo Israel, mas era algo que ele estabeleceu para a sua casa. E aí, gerações depois, o que acontecia? Eles desobedeciam? Não, eles seguiam obedientes. Quando Jeremias então lhes oferece vinho, o que eles dizem? Não beberemos, porque o nosso pai nos ordenou. E sabe o que Deus disse? Porque vocês obedeceram a Jonadab, nunca faltará homem da sua linhagem diante de mim. Meu Deus, que coisa extraordinária. Toda vez que eu leio sobre isso, olha que garantia extraordinária de que a sua família vai servir ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas o primeiro que tem que servir ao Senhor é você, para que a sua casa também sirva com você. Eu e a minha casa. A sua casa vem em resposta ao seu posicionamento. Ou seja, Deus os tornou como exemplo de obediência.
mesmo em algo que não era mandamento geral, mas era algo específico para a casa deles. E ele usou isso, para confrontar Israel, que não obedecia à voz do próprio Senhor. Queridos, uma igreja dividida não permanece. Para finalizar, ao longo dessa palavra nós vimos que uma igreja dividida, ela não permanece. Mas uma igreja unida, ela se torna o quê? Um palco para a manifestação da glória de Deus. O Senhor nos chamou para viver em unidade, não como uma sugestão, mas como um mandamento. Queridos, a unidade não é uma ausência de diferenças, mas é a decisão de nós caminharmos juntos debaixo do governo de Cristo, amém? Nós, como igreja de Cristo, nós somos chamados para ser um farol nessa geração. Mas para que a luz do Senhor brilhe de forma intensa e alcance, longe, não pode haver rachaduras entre nós. Nós precisamos ser uma casa, um só coração, um só propósito. O inimigo sabe que não pode contra a igreja cheia do Espírito e unida em Cristo. Por isso que ele sempre vai tentar plantar divisão no nosso meio, sempre. Mas hoje nós decidimos rejeitar todo espírito de contenda, todo espírito de inveja, todo espírito de rivalidade, toda mágoa. Hoje nós decidimos viver como um só corpo, debaixo da autoridade de Jesus, o nosso cabeça, e alinhados com a liderança que Ele constituiu. Que a nossa igreja, queridos, seja conhecida não apenas pelo louvor, pelos cultos, não pela adoração, mas pelo amor e a unidade que nós carregamos. Que cada visitante dessa casa, ao entrar nessa igreja, perceba: Deus está neste lugar, porque eles vivem em amor, eles vivem em unidade. Então eu quero te convidar a tomar uma decisão hoje. Se há algo para perdoar, perdoe. Se há algo para alinhar, alinhe. Se há algo para mudar, mude hoje, porque juntos nós somos mais fortes, unidos nós chegaremos no lugar onde Deus tem um prazer de derramar a sua glória e o seu poder, amém? Decida isso hoje, ficando de pé agora. Assim como o salmista diz: como é bom e agradável viver em união. Ali o Senhor ordena a sua bênção, a vida para sempre. Que a igreja de Cristo seja luz para esse lugar de bênção. Seja sempre, esse lugar de bênção, de vida e unidade no Espírito Santo. Amém? Feche seus olhos onde você está. Querido Deus, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor Jesus, essa igreja. Clamamos a Ti, Senhor Jesus, que não sejamos uma igreja dividida. Oramos, Senhor Jesus, que sejamos unidos. Queridos, Senhor Deus, nós queremos declarar, meu Pai, que o inimigo não tenha espaço em nosso meio. Deus, em nome de Jesus, que não haja rachaduras em nosso meio, que não haja, Senhor, motivos para que possamos viver lutando, Senhor Jesus. Na verdade, nós entendemos hoje que motivos vão acontecer, é fato. Motivos vão acontecer, mas a forma como nós vamos lidar com esses motivos, com esses conflitos, com esses problemas, é que vão estabelecer, Senhor Jesus, como será o nosso relacionamento contigo, como será a manifestação da Tua glória. Por isso, Senhor, nós clamamos que haja sabedoria, Deus, que haja entendimento, que haja, Senhor, diálogo, que haja amor, Deus, que haja respeito. Que as famílias, Senhor Jesus, aqui representadas, experimentem, Deus, a cura, o alinhamento, a manifestação da presença de Deus. Nós repreendemos toda divisão, toda obra maligna, e nós declaramos ministérios firmados na palavra, em nome de Jesus. Casas, famílias unidas, em nome de Jesus. Derrama, Senhor Jesus, o Teu amor em nossos corações, assim como está escrito em Romanos 5,5, ó Deus, que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, derrama sobre os nossos corações. Que haja, Senhor, um novo tempo para cada membro da nossa igreja. Deus, um tempo de restauração, de recomeço, de paz e da Tua glória, Senhor, habitando em nós, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, ó Pai. Que onde existe, Senhor Jesus, divisão, que onde existe, Senhor, picuinhas, que onde existem, Senhor, situações mal resolvidas, que Teu Espírito Santo, Senhor Jesus, dê norte. E que nós, Senhor Jesus, estejamos atentos, com os ouvidos preparados, meu Pai, para ouvir a Tua voz e para ser agente, meu Pai, de perdão,
de reconciliação neste lugar, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade para agir em nosso meio. Tenha liberdade, ó Deus. Confesse aí onde você está, onde você foi confrontado nessa palavra. Comece a pedir perdão. Comece a trazer à memória aí pessoas que você feriu ou pessoas que te feriram. E comece a liberar perdão em nome de Jesus. Que o Espírito Santo comece a trazer à sua memória onde você tem usado a sua língua para disseminar discórdia. Quantas vezes você tem pego problemas que são seus e transformado em problemas de outras pessoas, falado mal de pessoas para outras pessoas. Ah, pastor, mas fulano de tal me feriu. Sim, nós temos esse potencial de ferir uns aos outros, mas nós não podemos fazer com que a nossa ferida vire também a ferida de outro irmão. Por isso não podemos sair por aí falando mal uns dos outros. Precisamos estar com o nosso coração aberto para viver uma vida de perdão e de restauração em nome de Jesus. Pega suas mãos aí onde você está e repita após mim. Diga: eu decido viver uma vida que agrade o Senhor. Diga que a unidade seja uma realidade na minha casa. Diga: no meu ministério, nas minhas relações. Diga: Senhor, eu me arrependo de todas as vezes que eu fui motivo de dor e ferida na vida de outras pessoas. Diga: Senhor, eu perdoo todos aqueles que um dia me feriram. Diga: para que o meu coração possa estar livre para viver a plenitude de um relacionamento contigo. Diga: eu creio e eu tomo posse de tudo aquilo que os céus têm para mim. Diga: diga: primeiro eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga: me levante o Senhor Jesus como sacerdote no caso dos homens. Diga: homens, me levante o Senhor como sacerdote. Mulheres, declaram ao Senhor: me ajude como esposa, como ajudadora do meu marido. Diga a todos: Senhor, me ajude a estar no lugar onde eu devo estar, para que o Teu nome seja glorificado. Nós Te louvamos e Te bendizemos neste lugar, ó Deus, em nome de Jesus. Se você não ouvir essa palavra, você nunca tomou a decisão de entregar a sua vida para Jesus e quer fazer isso hoje, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Alguém? Talvez você já tenha feito isso, mas se desviou dos caminhos do Senhor e hoje quer voltar. Você tem a oportunidade de fazer isso agora. Alguém? Não? Todos no caminho do Senhor? Que assim possamos perseverar em nome de Jesus Cristo. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus bem forte? Glória a Deus.